Olá, estudantes, espero que estejam bem. Meu nome é Tiago, eu sou professor de Geografia e a aula de hoje a gente vai tratar sobre o assunto anamorfose. Esse assunto está lá no Trilhas de Aprendizagem 2 e também faz parte do currículo da EJA da etapa final, módulo 4, tá certo? Vamos lá. Para a gente falar de anamorfose, que é um tipo de cartografia, um mapa, uma representação, a gente precisa antes falar o que é um mapa comum, um mapa convencional ou um mapa denominado mapa tradicional, tá? Então, aí na tela a gente tem o que a gente chama de mapa convencional. É um mapa político do Brasil. O que é um mapa político? Ele vai mostrar para a gente estados, municípios, ele vai mostrar onde tem hidrovias, ferrovias, rodovias e ele vai ter uma característica essencial que é a escala cartográfica. Ou seja, ele vai respeitar os limites dos estados, tá? De acordo com a realidade, tá? Então ele tem uma escala, ele proporcionalmente ele reduz de acordo com algumas contas matemáticas, respeitando, novamente, o limite das fronteiras e da realidade, o que está no real, no território, tá? Essa é uma característica dos mapas convencionais, respeitar a dimensão de cada território. Nesse exemplo, a dimensão tanto do Brasil quanto dos estados brasileiros. A gente vai tratar um exemplo que é o gráfico da população brasileira de 2017. Aqui nós temos um gráfico dos estados que possuem uma grande quantidade de população, de pessoas, para estados que têm uma menor quantidade de população. Como vocês podem observar, São Paulo, que está em primeiro, ele tem uma área, né, de cerca de 248 mil quilômetros quadrados e ele tem uma população estimada, isso dado de 2017, de mais de 45 milhões de habitantes, tá certo? Então é o estado com a maior quantidade de população. A gente consegue ver nessa barra mais extensa, aumentada, em relação aos outros que vêm, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até a gente chegar lá no estado de Roraima, que é o estado com a menor população do Brasil. Gravem esse gráfico, a gente vai utilizar eles agora para aplicarmos tanto no mapa convencional quanto numa anamorfose. Vamos lá. Então aí o mapa tradicional, parecido com aquele primeiro, né? Só que qual é a diferença? Aqui ele está mostrando a população do país. É um mapa que ele está respeitando os limites de cada estado e o tamanho. Por quê? Porque ele tem uma escala cartográfica. Olha aqui, ó, ele tem uma barrinha lá embaixo que cada centímetro no mapa equivale a 300 quilômetros no real. É como se a gente pegasse uma régua, colocasse lá 1 centímetro e aquele 1 centímetro valesse 300 quilômetros na realidade. É uma proporcionalidade. Existem contas que fazem, para a gente elaborar, que respeite esses limites. Essa é uma característica desse mapa convencional. E olha que interessante, é como se eu pegasse aquele gráfico inicial e inserisse aqui nessa representação. Olha São Paulo como está com laranja bem escuro. Isso significa que São Paulo tem a maior população do país. Consequentemente, outros estados eles vão ficando com cores mais claras, mostrando que esse estado tem uma população menor. Se a gente observar a legenda, que é a explicação do mapa, a gente vai ver que ele parte de cores mais claras para uma cor mais escura, que é o estado de São Paulo, tá certo? Esse mapa a gente classifica como um mapa ordenado, ou seja, uma gradação de cores, de uma cor mais clara para uma cor mais escura. Tudo bem? Então, é aquele gráfico aplicado no mapa tradicional. Agora, olha que interessante essa próxima representação. Aqui a gente tem uma anamorfose, né? O que é uma anamorfose? A anamorfose geográfica é quando a gente quer mostrar na própria representação o dado. Ou seja, eu aumento e diminuo aquele território de acordo com o dado que eu quero apresentar.
Olha que interessante, aqui nós temos estados que estão muito grandes e estados que estão menores, ou seja, o estado de São Paulo, que é o estado com a maior população, lembrando do gráfico daquele slide, ele possui esse aumento de tamanho. Por quê? Porque eu quero mostrar para o leitor, para o observador, para quem está observando o mapa, que esse estado ele tem muita gente. Por conseguinte, eu tenho outros estados que têm um tamanho reduzido, para mostrar que esse estado não tem muita gente. Então esse mapa ele tem o objetivo que, de dentro dele, né, a partir dos territórios, mostrar o determinado dado. O cartógrafo, ou a instituição que elaborou esse mapa, né, ele também se preocupou em ordenar as cores. Ou seja, também mostrar para o leitor que estados com cores mais fortes, esse laranja mais escuro para o laranja mais claro, eles também representam quantidade de população. Então é um mapa de fácil visualização para você observar e entender que aquelas áreas maiores, elas são áreas que têm aquele dado em maior quantidade. Importante a gente perceber também, e quando vocês aprofundarem os conhecimentos, que outras representações, outras anamorfoses existem, tá? Não só do Brasil, mas do mundo, tá? Mapas mundi, com variações, com dados de PIB, dados de agricultura, populacionais, né? Econômicos, tá certo? Então, é interessante a gente observar que existem várias anamorfoses e não é só essa, a partir da população, e não só do mapa do Brasil. A fim de comparação, olha que interessante a gente ter essas duas representações. De um lado, a gente tem o mapa convencional, né, com a escala cartográfica, com o respeito às dimensões de cada estado, né, respeitando o real para uma imagem, uma folha. E do outro lado, a gente tem um mapa, uma anamorfose cartográfica, tá certo? Que não vai respeitar esses limites. Tudo bem? É importante a gente salientar que a anamorfose não é um mapa errado, ou não tem o mais certo ou o mais errado. Depende de como a gente quer mostrar aquele dado, aquela variável. Isso vai induzir, vai mostrar para o leitor uma outra maneira de averiguar, de apresentar aquele dado, mas não tem o certo e errado nesse caso, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente pode fazer um exercício rápido de qual é o estado brasileiro com a maior quantidade de pessoas. A gente sabe aí que é São Paulo. Tanto o mapa convencional quanto a anamorfose, ela vai nos mostrar isso, só que de formas distintas, formas diferentes, tá certo? De acordo com o que o cartógrafo ou a instituição ela quer mostrar, como ela quer mostrar aquele dado. Às vezes mostrando numa anamorfose, numa notícia, aquela informação ela pode ser captada até mais rapidamente pelo eleitor, de acordo com esse aumento, como eu já falei, do tamanho do estado de São Paulo, que ficou bem grande, para mostrar que tem bastante gente nesse estado. Olha um segundo exercício. E quais estados apresentam o menor número de pessoas? Se for no mapa convencional, a gente vai olhar as cores, né? Essa variável visual das cores. E aí vai ver lá que Roraima, Amapá, o próprio estado do Acre, ele tem uma menor quantidade de pessoas. Por quê? Quando eu observo a legenda, eu vejo lá que a cor mais clara refere-se a um número menor. Se eu for utilizar a anamorfose cartográfica, eu vou ver que são os estados que estão bem pequenos, né? Aqueles estados da região norte, alguns estados da região Nordeste e Centro-Oeste também. Além do tamanho, eu tenho também a legenda que vai me ajudar a entender, a compreender essa anamorfose cartográfica, tá bom? Aqui nós temos 2 QR Codes para a gente acessar e para a gente aprofundar os nossos conhecimentos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.